Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso já volta a campo domingo, depois de amanhã, às 16 horas, para enfrentar o Fortaleza em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E o Fogão segue numa maratona surreal. Quinta-feira que vem, o Botafogo tem uma decisão importantíssima contra o Universitário lá em Lima, no Peru, pela Libertadores. Diante disso, como escalar o Fogão na partida do próximo domingo pelo Brasileirão? Lembrando que nos próximos 3 meios de semana, o Botafogo terá decisões pela frente, 2 jogos cruciais pela Libertadores e 1 pela Copa do Brasil. Vamos pensar juntos então num time para domingo. Se inscreva por aqui. É simples, rápido, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos. Pode falar que aqui tem muita informação, análise tática, opinião e mais. Galera, vamos passar logo dos 50 mil inscritos, a tão sonhada marca. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba todas as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira, hoje às 15 horas e 30 minutos. Live, redação do Bandeira, sempre ao vivo. Pois é, galera, o Botafogo tem 7 jogos na sequência e apenas 1 no Rio de Janeiro. O Botafogo está envolvido no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente pode relembrar quais serão os jogos do Botafogo, mas vamos falar inicialmente sobre decisões. O Botafogo terá uma decisão na quinta-feira contra o Universitário em Lima. Na quarta-feira da outra semana, o Botafogo joga contra o Vitória da Bahia, segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil. A primeira foi 1-0, gol de Eduardo no estádio Newton Santos. E no meio da outra semana, o Botafogo vai jogar contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia para decidir classificação para as oitavas de final da Libertadores ou pelo menos o primeiro lugar do grupo D na competição internacional. Isso porque se o Botafogo vencer o Universitário no Peru na próxima quinta-feira, o Júnior Barranquilla conseguir empatar com a LDU na altitude de Quito, o Glorioso estará classificado já com uma rodada de antecedência. Se o Júnior vencer a LDU em Quito e o Botafogo vencer o Universitário no Peru, o Botafogo também estará classificado. Só que se o Botafogo não vencer, ou se o Botafogo vencer o jogo e a LDU também vencer o Júnior, a vaga do Fogão vai ser decidida lá na Colômbia na última rodada. Então o Botafogo pode decidir classificação já na próxima quinta-feira, ou depois de mais 15 dias lá na Colômbia, ou então o Glorioso pode decidir a primeira posição no grupo com o Júnior também lá na Colômbia. Decisão atrás de decisão, e entre esses jogos, nos finais de semana, Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai enfrentar agora o Fortaleza, depois o Corinthians, depois o Fluminense, depois o Grêmio. Pessoal, diante disso, contra o Fortaleza, eu não escalaria um titular do Botafogo. Apesar do técnico Arthur Jorge ter mais de 11 jogadores que ele considera como titulares, tem sempre aqueles que começam os jogos mais importantes e contra o Fortaleza eu não escalaria. Deixaria alguns no banco, podendo olhar com mais carinho na segunda etapa, dependendo de como o jogo estiver acontecendo, mas eu entraria em campo, por exemplo, e você pode colocar aí com muito respeito e educação também no comentário, a sua escalação. Com o Gatito no gol, descansaria o goleiro John para quinta-feira contra o Universitário. É muito importante uma vitória lá em Lima. Então, Gatito no gol, Matheus Ponte na lateral direita. Na zaga, eu não escalaria o Bastos, que jogou muito contra a LDU no estádio Newton Santos anteontem. Colocaria o Cauã da base ao lado do Barbosa, Alexander Barbosa, ou utilizaria o Walter. Aí depende também de observação interna dos fisiologistas, preparadores físicos, comissão técnica. Mas o Walter com o Barbosa, não colocaria o Bastos em hipótese alguma. Matheus Ponte, Cauã ou Walter, Barbosa e na lateral esquerda o Cuiabano.
Fabiano, por que não o Segovia? Não esteve na relação do último jogo e também jogar com 2 zagueiros de perna esquerda é complicado. No meio-campo, se não tivermos o retorno do Eduardo, Patrick de Paula ao lado do Gregory, Tietê também podendo atuar, e aí o Botafogo poderia fazer um 4-3-1-2. O Júnior Santos não pode entrar nessa partida, galera. Contra o Fortaleza, ele precisa descansar. Tá jogando muito o Júnior Santos. Alô, Dorival, hoje é dia de convocação. Olha aí pro fogão. Meio campo, pessoal. Gregory, Patrick de Paula, Tietê. 4-3-1-2. Esses 3 meio-campistas que trabalham mais como volantes. Romero livre no meio-campo para criar, porque vai ter gente de marcação trabalhando no setor. E mais à frente, de um lado, Diego Hernandes, de outro, Jefinho. Fabiano, sem centroavante? De vez em quando, e eu não estou comparando a qualidade das equipes, porque eu ainda tenho as minhas faculdades mentais em dia, o Real Madrid joga com Vinícius Júnior e Rodrigo como atacantes que saem dos lados, se movimentam por dentro, de repente um tá por dentro, outro tá na esquerda, o outro tá na direita, e aí um funciona como um centroavante em determinado momento. O que eu quero dizer? Estou dando um exemplo de um dos principais times do mundo para falar que o Botafogo pode ter movimentação com o Jefinho, com o Diego Hernandes ou com o Yarlen, botar os garotos para que possam correr, e o Romero alimentando isso tudo, com bons passes, trabalhando com muita liberdade, aparecendo também para finalizar. O Fortaleza perdeu feio para o Nacional Potosí na altitude lá na Bolívia na última quarta-feira e tem um jogo muito importante contra o Boca na Bombonera no meio de semana que vem. Não sei como o Fortaleza vai ser escalado para enfrentar o Botafogo, mas também não acredito numa equipe 100% titular. O Botafogo pode aproveitar isso, pode explorar velocidade e fazer uma bagunça ali na zona ofensiva, mas não uma bagunça irresponsável. Bagunça para mexer com a defesa deles, com muita movimentação. No segundo tempo, coloca os garotos Yarlen, o próprio Fabiano, que foi para o banco já na Libertadores contra a LDU. Tem nome de craque, pode decidir jogos pro fogão. Falando sério, tá levando os garotos pro banco? Bota os garotos então no jogo. O Botafogo precisa descansar as principais peças e também dar mais tempo de treinamento para os principais jogadores na atualidade. Se porventura o Eduardo voltar contra o Fortaleza, ainda não tenho maiores informações, aí fica mais tranquilo de formatar esse time do meio para frente. Gregory, Tietê, Romero, Diego Hernandes, Eduardo e Jefinho, com Yarlen entrando no segundo tempo, com Fabiano entrando no segundo tempo, com outros jogadores de qualidade entrando na segunda etapa, eventualmente até um titular que esteja mais tranquilo fisicamente, jogando meia hora, jogando 20 minutos, podendo contribuir de acordo com o que estiver acontecendo na partida. Então, pessoal, Gatito, Mateu Ponte, alterou Cauã, Barbosa na esquerda, Cuiabano. No meio-campo, Gregory, PK, Tietê, Romero soltinho e mais à frente Hernandes e Jefinho. Ou no meio-campo, Tietê ao lado do Gregory, com Romero também com liberdade como um meia central. Diego Hernandes, Eduardo e Jefinho. O Botafogo ainda tem qualidade para fazer um jogo competitivo com o Fortaleza, que não deve ser o titular também no próximo domingo. Isso não quer dizer, galera, que o Botafogo está desrespeitando o Campeonato Brasileiro, que o Botafogo não quer ganhar o Brasileirão. Todas as equipes precisam rodar o elenco num calendário completamente maluco como o nosso. Quem joga 3 competições em altíssimo nível precisa fazer escolhas. O Botafogo tem que fazer escolhas. Não tem como jogar todas com os principais jogadores sempre. Infelizmente não tem como. Olha o deslocamento, o Botafogo nem volta para o Rio. Vai para Fortaleza, viagem longa, depois vai para Lima, viagem longa. Volta logo após a partida contra o Universitário, já se prepara para ir para São Paulo pegar o Corinthians. Aí vai para Bahia pegar o Vitória. Depois volta, Rio de Janeiro, pega o Fluminense. Vai para Colômbia pegar o Júnior Barranquilla. E vai para o sul do Brasil pegar o Grêmio. Não é simples. O teor do vídeo é passar a dificuldade do calendário para o Botafogo e também a possibilidade de utilização de peças que podem vir a ser importantes num calendário complicado. O técnico Arthur Jorge tem de onde tirar, deve faltar entrosamento, mas sempre que formos fazer uma análise nos próximos jogos, precisaremos contextualizar com relação às viagens. E o Botafogo jogou recentemente 7 partidas no Rio de Janeiro. Fui a todas, galera. Foram 6 vitórias e 1 derrota.
Ótimo aproveitamento do Botafogo. Fabi, então, 7 jogos, o Botafogo ganhou 6, mas perdeu um jogo em casa para o Bahia. Se o Botafogo fosse se apresentar para todo mundo dizendo, olha, são 7 jogos em casa, é sempre muito difícil ganhar todos, e o Botafogo provavelmente vai deixar de vencer um. Qual jogo nós atuamos fora de casa mesmo no Rio? Fora de casa, entre aspas. Contra o Flamengo no Maracanã. Vocês trocam a vitória sobre o Flamengo por uma vitória sobre o Bahia? Infelizmente foi ruim, eu estava no Newton Santos, foi chato perder pro Bahia, o jogo foi bom, o jogo do Botafogo foi bom, mas o Botafogo perdeu. Venceu o Flamengo. Como não dá para ganhar todas, assim foi uma maratona grande também, prefiro a vitória sobre o rubro-negro e perdemos pro Bahia, vamos tentar recuperar em outra situação dentro da próxima maratona que o Botafogo vai enfrentar. E vencemos na Libertadores os 2 jogos com o Arthur Jorge dentro de casa. Isso foi muito importante. Então foco no Fortaleza sim, fazer um jogo sério sim, tentar vencer lá também, mas o jogo de quinta-feira contra o Universitário é a grande final de Copa do Mundo do Glorioso na próxima semana. Ali o Botafogo não poderá falhar. Espero que não falhe e vença. Tomara que se classifique já lá em Lima para as 8ª de final da Libertadores. Beleza, galera? Estamos muito juntos às 15h30 ao vivo, redação do Bandeira. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!